Prontinho, pode começar. Então, gente, boa noite. Espero que seja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre a nutrição de primatas. É uma parceria aí do GEAS com o Genan. Eu sou Ana Beatriz, a primeira que aparece ali, e o nosso grupo foi composto pela Bianca Magalhães, que é do Genan, a Gabriela Morim, que é do GEAS, a Gilmara Soares, do Genan, o Ebert Santana, do Genan também, a Helena Abraão, do GEAS, o Henrique Davi, do GEAS, e a Renata Rebouças, do Genan. Então, como o grupo do GEAS, na reunião da tarde, apresentou bastante coisa sobre esses bichinhos fofinhos, sobre os primatas, eu vou dar só uma pincelada antes de entrarmos na parte de nutrição, para a gente relembrar algumas coisas que são importantes a gente conhecer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a definição deles, a divisão taxonômica e suas características. Primeiramente, o que são os primatas? É importante a gente saber isso. E assim como os humanos, os primatas eles pertencem à ordem chamada primates. E isso é da taxonômica, né? Que é aquela que vai classificar e agrupar as espécies, os animais, de acordo com as características que eles compartilham entre si. Então, esses animais, eles podem ser explicados usando a descrição de Hickman, né? Que eles possuem polegares opositores aos demais dedos, um cérebro relativamente grande, duas glândulas mamárias e um aparato reduzido, principalmente nas espécies diurnas. E apesar de haver alguns probleminhas na questão da classificação taxonômica, atualmente eles são divididos em duas subordens, que é a Procime, os prosímios, e a Anthropoidia, que é as dos antropóides, que vão ser subdivididas na infraordem Catarrhini, que são os macacos do Velho Mundo, e a Platyrrhini, que é os macacos do Novo Mundo. Aqui nessa imagem, a gente vê a ordem evolutiva dos primatas. Então, a gente tem o conhecimento da existência de 300 a 400 espécies de primatas, e no Brasil a gente tem cerca de 77 espécies, e juntando com as divisões das subespécies, a gente tem em torno de 139, que são a definição de taxons, né? E uma coisa que eu acho interessante a gente chamar a atenção é a questão que, segundo o Andrade, lá em 2002, ele falou para a gente que 1/3 dos primatas brasileiros estavam em extinção. Então, é uma coisa muito preocupante, né? Falando um pouquinho sobre os primatas de Velho Mundo, é importante a gente citar uma coisa. Os primatas do Velho Mundo e os primatas do Novo Mundo não quer dizer a respeito da questão evolutiva deles. Isso é a questão da relação de como que o homem foi descobrindo o mundo, né? A gente aprende lá na escola que a Europa é o velho mundo, ali a Europa, a Ásia, e depois descobriram a América, que é o novo mundo. Então, os macacos do velho mundo, como eu já falei lá no início, eles fazem parte da infraordem Catarrhini. E aí, catar significa inferior e rine nariz. Então, isso significa que as aberturas nasais desses animais, elas vão ser voltadas para baixo. E esses macacos, eles vão ser encontrados ali na região da África, da Ásia, e eles possuem como características marcantes nas espécies deles a questão do nariz, que eu já falei, né? E a cauda curta ou inexistente. Ali, nesses macacos de velho mundo, tem 4 famílias, que é a Cercopithecidae, que vai incluir os macacos balbinos, os madris, os rezos, a Ilobatidae, que inclui os gibões, a Imodae, que vai incluir os orangotangos,
os gorilas, os chimpanzés, e temos também a homídeos, que hoje em dia só existe a nossa espécie, né, que é a Homo sapiens. E esses animais, eles vão ser onívoros, então eles vão se alimentar de frutos, de sementes, de flores, e para completar a sua dieta, eles podem consumir também alguns insetos, né, que é carinhosamente chamado de guloseimas para eles, e também de alguns vertebrados menores. Isso acontece também porque eles têm um aparelho digestivo que é capaz de digerir essas coisas que são mais complicadas de uma maneira correta. Os macacos do Novo Mundo, eles pertencem à infraorder Platyrhini. E platy vai significar largo e rhini nariz. Ou seja, isso quer dizer que as narinas deles vão ser distantes e para os lados, como que a gente consegue observar aí nas fotos que colocamos. Então, esses animais, eles vão ser exclusivos do continente americano, e mais ali na região da América do Sul e da América Central também. As características marcantes que a gente tem desses animais é a questão do nariz, que eu também já disse. Eles vão possuir 3 molares em cada lado da mandíbula, e eles são animais que diversificam muito, eles são bastante variados. Então, a dieta deles vão variar, os tamanhos também, a coloração que eles têm e a organização social também. A maioria deles vão ser diurnos e quadrúpedes. Nesses macacos do Novo Mundo, a gente vai ter 5 famílias, que é a Otidae, que estão inclusos os primatas noturnos, a Atilidae, que possui aqueles macacos barrigudos, a gente também tem algumas outras espécies aí, né, que os meninos do GEAS falou aí à tarde. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da nutrição desses primatas. A gente vai apresentar os aspectos gerais, os fatores essenciais e os nutrientes importantes desses primatas. Gente, desculpa que eu estou um pouquinho nervosa e às vezes eu falo as coisas, mas espero que esteja dando para entender. Segundo o Andrade, os primatas, assim como as outras espécies de mamíferos, eles também vão requerer eles vão ter um requerimento nutricional que vai variar de acordo com o estágio do ciclo de vida deles, né? Que é a questão de quando ele vai nascer, ele vai morrer, vai se reproduzir, vai crescer ali. E falando dos animais mais idosos, esse requerimento nutricional, ele vai diminuir. Então, se houver uma dieta com uma alta densidade calórica, vai acontecer desses animais ficarem obesos, e isso vai trazer muitas consequências para eles. Então, tem que ser uma dieta com baixa densidade calórica, ou até ter a limitação do consumo desse animal, de certos alimentos que vão gerar obesidade nele. Então, tem essa restrição. O estado nutricional ali, né, os status de nutrição, ele vai influenciar em várias coisas ali no animal. Vai influenciar na condição da saúde dele, de acordo com o consumo de nutrientes, influencia de forma direta no crescimento, na reprodução, na duração de vida dele, o tanto que ele vai viver, e também na resistência que eles terão aos patogênios. Eu não sei se você sabe o que são patogênios, mas são aqueles organismos que causam doenças na gente, né? Então, eles precisam de uma dieta que seja adequada para eles terem um bem-estar, ter uma boa saúde, e aquelas espécies que vivem em cativeiro, elas precisam seguir uma dieta racional e com base em bastantes estudos, para que eles não tenham uma saúde debilitada por estar em cativeiro. Então, tem que ser olhado com muito carinho, com muita atenção, essa questão da dieta dos animais que estão em cativeiro. Então, de modo geral, os primatas, eles vão se alimentar de alimentos de origem animal, de vegetal, só que
a quantidade que cada espécie se alimenta vai ser diferente. Só que, em geral, a gente pode 1% das espécies consomem frutas, 79% vai consumir as gomas, os brotos e as flores, 69% as folhas maduras, os invertebrados vão consumir, 65% vão consumir os invertebrados, 41% as sementes e, por fim, 37% aqueles alimentos de origem animal. É muito difícil a gente dizer as proporções corretas dessas dietas, a gente estimar isso. Mas a gente vai falar um pouquinho no restante dessa apresentação dos alimentos, dos nutrientes que são muito importantes de serem consumidos por esses primatas, tanto na vida livre, né, quanto na vida em cativeiro. Então, os fatores essenciais que a gente vai ter para determinar a qualidade daquele alimento que vai ser dado para os animais são a palatabilidade, e uma curiosidade que eu achei bastante interessante foi que a maioria das espécies dos primatas, eles gostam bastante da doçura que tem ali na sacarose, na frutose, e é muito comum, quando vai se fazer ração, vai se fazer a construção da dieta deles, eles adicionarem açúcar feito com ingredientes mais naturais para eles. Eu achei isso bastante interessante, uma curiosidade bastante interessante. Outro fator também que vai gerar impacto na qualidade do alimento é a questão do transporte e a estocagem desses alimentos. E também a concentração de contaminantes que vai ter ali no alimento, os contaminantes químicos e biológicos. Se eu não me engano, quando os alimentos são plantados, eles vão se diferir na questão que vão ser dados para os humanos e os primatas não humanos, por causa dos suplementos que são colocados ali, os agrotóxicos. Então, tem alimentos que os primatas não podem consumir por causa do tanto de agrotóxicos que são colocados ali. Faria muito mal para eles. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho na questão dos alimentos que são essenciais na dieta deles, né? E o primeiro que eu vou falar é os carboidratos. Eles estão presentes de forma muito abundante nas plantas, nas folhas, nos frutos e nas sementes. E isso faz com que cerca de 40% da energia dos primatas sejam dadas pelos carboidratos. Então, é bastante importante que isso esteja incluso na dieta deles. A gente também tem as fibras, e a espécie de Columbidae, ela consome bastante fibra. Os primatas humanos, que somos nós, né, eles consomem pouca quantidade de fibras, mas traz bastante benefícios para eles, porque ela modula a resposta glicêmica, a insulêmica, e vai melhorar ali o intestino grosso. A gente não tem estudos que comprovam que os mesmos benefícios que fazem para os humanos, fazem para os primatas não humanos. Mas é importante eles consumirem fibras também. Aí, vou falar um pouquinho sobre a questão das proteínas. Elas são muito, muito importantes para os primatas. Isso se dá porque ela é muito necessária para a manutenção dos tecidos deles, para o crescimento, e também como uma fonte de compostos bioativos não proteicos que contêm nitrogênio. Quando há casos de gravidez ali entre os primatas, o período de lactação também, estresse e doença, a concentração de proteína, ela tem que aumentar. E também dependendo da qualidade e digestibilidade que tem essa proteína que vai ser consumida ali no organismo dos primatas. E quando a concentração ela acaba não aumentando na gravidez e na lactação dos primatas, a prole, né, os filhos desses primatas podem sofrer consequências, porque eles podem nascer com um pouco peso e após o nascimento também, depois de alguns meses, pode ter diminuição do perímetro cefálico. Então, isso vai causar muitas consequências para eles. Então, tem que se atentar nessa questão de concentração de proteína quando há gravidez ali no cativeiro, para que não aconteça mal, para que não cause mal à saúde deles. Então, a gente tem os alimentos que são fontes de proteína,
Os grãos, os subprodutos de grãos também, as farinhas de leguminosas e carnes, sementes, vegetais folhosos, o leite também e os insetos. Os insetos, eles podem ser, sim, inseridos como uma parte ali da dieta, ou eles podem ser inseridos como guloseimas, porque eles gostam muito de insetos. Agora eu vou falar um pouquinho dos ácidos gráficos essenciais. Então, a gente tem que o N3, ele é bastante necessário na dieta dos primatas, assim, não numa quantidade muito grande, mas ele precisa ser introduzido na dieta dele, porque a ausência dessa... Perdão, gente, eu confundi com a N6. Mas realmente é muito importante também a do N3 para os primatas. E isso é importante principalmente para os primatas humanos, porque nas mulheres grávidas ele é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. Então, ela precisa sim consumir esses ácidos gráficos, porque senão o bebê vai ter uma má formação ali e não vai ser muito bom para ele no seu crescimento. Também são essenciais na dieta dos primatas não humanos o ácido N6, porque ele vai prevenir a deficiência de ácido linoleico. O que a deficiência desse ácido linoleico vai causar nos primatas? Ele vai causar mudanças na aparência física dele, alterações bioquímicas, tanto na composição e na concentração de ácidos gráficos nos tecidos, então isso vai causar bastante problemas para ele. Então, é recomendado que tenham na dieta deles pelo menos 2% de ácido linoleico para que não haja essa deficiência. Já falei demais, né, gente? Espero que vocês não tenham dormido, mas agora eu vou passar a palavra para uma companheira minha e fica com ela aí. Boa noite, gente. Eu sou a Gilmara e vou dar prosseguimento à apresentação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, sim. Sim, tudo certo. Agora a gente vai falar sobre os minerais, que são compostos químicos inorgânicos e também estão presentes e são importantes na alimentação dos primatas. Eles atuam como componentes estruturais de órgãos e tecidos, como cofatores ou ativadores nos sistemas enzimáticos hormonais, como constituintes de fluidos e tecidos corporais e regulador de replicação e diferenciação celular. Podemos citar como minerais essenciais os seguintes: cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, enxofre, dentre outros que estão descritos aí a seguir, sendo encontrados, por exemplo, em verdes e ossos, que são fontes ricas em cálcio e magnésio, algumas gomas, que são ricas em cálcio, magnésio e potássio. Temos também semente, nozes, ossos, músculos e invertebrados, que são boas fontes de fósforo, por exemplo. Já a vitamina, podemos citar a vitamina A. Sua concentração varia nos alimentos, por isso, para garantir que os primatas não humanos em cativeiro consumam o necessário, é adicionada a vitamina A sintética. Já a vitamina C é um importante cofator das reações químicas, aumentando a absorção de ferro e diminuindo a absorção de cobre. Na dieta dos primatas, ela está em forma de ácido ascórbio ou L-ascorbil 2-polifosfato. Já a vitamina D mantém a homeostase de cálcio e fósforo e são essenciais para a mineralização óssea. Pode ser adquirida com a exposição à luz solar, não sendo um componente essencial na dieta de primatas. Opa, só um minutinho que meu negócio saiu aqui. Já a vitamina E é importante para a proteção das membranas celulares contra o dano peroxidativo causado pelo estresse que os animais sofrem devido ao cativeiro e manuseio. A água é um fator muito importante para a saúde e bem-estar dos primatas, que serviram como meio de reações químicas, transporte de nutrientes. Espera aí rapidinho, gente. Vocês estão me vendo?
Estão me ouvindo? Sim. Sim. Você volta um slide, por favor, Laís. Isso. Já, vocês escutaram a parte da água? Sim. Acho que só o começo. Até a metade. Eu vou só voltar esse, então. A água é um fator muito importante para a saúde e bem-estar dos primatas, servindo como um meio de reações químicas, transporte de nutrientes, hormônios e metabólicos. Em dieta de primatas não humanos, o fornecimento de água varia de acordo com a necessidade de equilibrar a ingestão total, perda de água pelos tecidos e água presente nos alimentos. Ela é colocada na dieta a partir de 3 fontes. A água livre, que é a água da chuva, do orvalho, do lago, por exemplo, a água pré-formada em alimentos e a água metabólica, obtida através da oxidação de compostos orgânicos nos tecidos do corpo. No mercado, existem rações paletizadas desenvolvidas especialmente para alimentação de primatas em cativeiro, que diferem seus componentes nutricionais de acordo com a idade. A formulação da dieta é obtida por meio da mistura de diversos alimentos, várias vitaminas e suplementos minerais, obtendo-se assim um produto nutricionalmente adequado. Nessa imagem, temos um exemplo de ração paletizada, que é a ração Mega Azul, utilizada nos CETRAS, Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que, conforme está na embalagem, serve para animais onívoros pequenos. E a seguir, vamos passar essa mesma imagem, focando algumas partes importantes. Nessa parte da embalagem, é possível ver a composição básica, ou seja, o que é fornecido, sendo que todos ou quase todos os componentes citados anteriormente estão presentes nela. Já nesta parte da embalagem, é possível ver a estimativa do teor de nutrientes e o enriquecimento por quilograma do produto. E nessa parte temos as instruções de uso. Essas rações ajudam na questão dos primatas não comerem apenas aquilo que os atrai, garantindo a saúde deles. Eu achei bem legal, porque eu estava assistindo a apresentação dos meninos do GEAS na hora do almoço, né? E eles falaram sobre a questão do hábito de imitação. E a gente, sem saber que eles falariam sobre isso, a gente colocou uma curiosidade sobre a imitação dos primatas. Essa curiosidade está associada ao hábito deles e à forma como eles comem, e eu vou contar uma historinha baseada nessa curiosidade. Há quase 70 anos, na ilha de Koshima, no Japão, Imo, um jovem macaco que gostava de batata doce, teve um insight que mudaria para sempre o hábito alimentar de sua espécie. Num dia de setembro de 1953, ele não levou a batata diretamente à boca, como fazia todos os outros animais. Ninguém sabe ao certo se ele percebeu se a terra suja desgastava os seus dentes ou se ele achou mais saboroso comer ela limpa. O fato é que Imo começou a lavar a batata antes de comer. No começo, ele apenas mergulhou a batata num pequeno braço d'água que corria em direção ao mar. Depois, aperfeiçoou a técnica, enquanto afundava a batata na água com uma das mãos, aproveitava a outra para retirar a lama mais aderente. 3 meses depois, 2 amigos dele começaram a fazer o mesmo e o hábito se espalhou pelos irmãos mais velhos, foi repetido pelas mães numa espécie de reação em cadeia. Em 5 anos, mais de 3/4 dos jovens da espécie lavavam a batata exatamente como Imo. Hoje, comer batata limpa é uma característica das novas gerações de macacos da ilha de Koshima. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada por todos presentes. Aqui a gente tem as referências que a gente usou. Se vocês quiserem, depois a gente pode passar. É só pedir a alguém do grupo que a gente passa. E como ela já falou, muito obrigada, gente, por ter assistido a nossa apresentação. Se tiverem alguma dúvida que eu sei responder, podem trazer que eu respondo. Nossa, achei muito legal esse da curiosidade também. Nunca que ia imaginar. Não, Mas assim... O que eu achei mais interessante é que a gente, sem combinar nem nada, eles falaram sobre isso na apresentação de tarde. Eu fiquei, gente, que legal. Uhum. Agora, não sei, porque, tipo assim, tanto é que falou do menino, não sei o que e tal. No Japão, o pessoal gosta muito de
criar essas coisas assim, né? Será que foi isso mesmo? Eu fico pensando isso, sabe? Se foi uma história criada, como que aconteceu, porque como eu falei, o japonês tem muito isso, né, de lendas e tal, não sei o quê. Mas só uma curiosidade mesmo. Quando vocês estavam procurando assim, estudando, né, para fazer essa apresentação, vocês por acaso encontraram algum manual, tipo, em algum artigo, alguma coisa, falando sobre alguma especificação de alguma espécie de diferenciação? Se vocês conseguiram encontrar muito material para fazer essa apresentação ou não? Então, Foi muito difícil. foi bem complicado, porque o que acontece? Os primatas, eles são muitos, muitos mesmo. Então, a gente encontra, assim, igual a questão da nutrição. Ou a gente teria que pesquisar especificamente de cada um e, tipo, fazer um apanhado muito grande sobre isso para poder falar ao certo o que cada um vai consumir, o que cada um precisa. Ou a gente pegava mais geralzão, igual a gente fez, sabe? Mas foi bem complicado. Igual artigos em português, você acha falando mais sobre a questão de como eles são classificados e a parte de nutrição, a gente achou assim muita coisa em inglês, sabe? E fala mais sobre como que a, a morfologia gastrointestinal deles, o que os animais oneiros têm, e diferente dos que só consomem plantas ou só consomem carne, entende? Entendo. Não sei se a Duda está aqui, não, mas o Pedro que ela chamou, eu acho que é uma pessoa que às vezes pode ter algum material muito legal sobre a nutrição de primatas, né? Porque eu também sinto uma dificuldade em encontrar materiais assim, sabe, de nutrição. Eu lembro que quando a gente foi fazer um trabalho na fazendinha, eu acho que a Gabi e a Flávia ficaram com as lhamas, né? Nada a ver com primata, mas eu vou comentar aqui. E é muito difícil, sabe? Não tem muito trabalho em cima disso, e como é muito coisas de selvagens e tal, né? É bem mais difícil. Eu não sei o que o pessoal do Genan tá achando, se tá vendo alguma coisa que eles não esperavam sobre a nutrição dos animais silvestres, selvagens, não sei o que eles estão achando. O Henrique tá falando que o contrário, só em espanhol. Mas, enfim, é muito legal. Eu tô achando muito, muito legal essa parte do Genan, porque eu, pelo menos, me interesso muito na parte de nutrição. Então, acho que já posso até, por exemplo, usar o trabalho de vocês, se vocês puderem me mandar o trabalho, Se quiser os artigos também. as pesquisas, sim, tudo, porque é muito legal a gente saber. É bastante interessante você estudar, porque, igual a gente falou, tem nutrientes que são muito essenciais para eles, e se eles ficarem sem, acontece tanta coisa, e a gente nem imagina que uma pequena molécula ali pode gerar tanto estrago assim, sabe? Sim, e, por exemplo, essa questão o pessoal do Renan deve saber mais, mas essa questão de ração, o pessoal faz uma dieta com ração e tal, mas a realidade de um zoológico, por exemplo, não é essa, né? Vai entrar num zoológico, um zoológico que quase, às vezes, não tem tanto recurso assim, ração específica não é fácil. Eu estava fazendo dieta para jabuti, e aí, no material que eu encontrei, eles davam uma sugestão de uma ração, né, que era, assim, absurdo de caro. Aí eu falei, cara, como que eu vou falar para uma pessoa que não tem condições de... Claro que a pessoa, se ela tem um animal, ela tem que assumir, né, essa responsabilidade e pagar. Mas num zoológico, por exemplo, que são 100 jabutis, como que o zoológico vai sustentar 5 sacos de ração por dia a quase R$300 um quilo, sabe? Tipo, é muito caro.
Não, e sem Então, contar que se tiver outras espécies ali, a ração é diferente, não tem como você usar a sim. mesma. E eu achei Então, também que muitas vezes o comércio faz é mudar o que compõe aquela dieta ali e, tipo, não falar, sabe? E aí isso traz muito estrago para os animais, porque eles estão confiando que tem nutrientes ali que eles precisam e acaba sendo retirado. sim, sim. Mas muito legal o trabalho, gente. Adorei. Galera que fala mais alguma coisa? A Clarice Tem perguntou se a pergunta, gente viu alguma coisa relacionada de uma espécie de primatas entrando dentro da pedra. Então, eu não consegui, eu não vi de fato. Eu vi, assim, algumas imagens, mas, assim, coisa muito, muito pouca, que eu não conseguiria falar de fato o que é, sabe? Eu não consegui achar nada relacionado a isso. Oi, vocês estão me escutando? Então, assim, Eu perguntei propositalmente mesmo, porque semestre passado eu apresentei sobre os primatas também, só que foram grandes primatas. E eu vi, eu tinha achado, acho que 2 noticiários baseados em uma revista americana, que alguns primatas estão modificando primatas selvagens, livres na natureza, né? Estão alternando a dieta deles para consumir pequenos roedores. E eles começaram a fabricar pequenas ferramentas com pedra, com alguma coisa do tipo, sabe? Quando eles começam entre aspas, evoluir. E eu achei isso curiosíssimo, porque a proteína aumenta o volume cefálico do animal, né? A proteína está ligada diretamente ao desenvolvimento da massa cefálica. E é uma coisa que está calada, sabe? Veio recentemente essa notícia. Eu acho que eu tinha achado no G1 em um outro site, não sei se foi o UOL, mas não foi uma coisa assim que deu muito ibope, não, sabe? Mas gerou bastante alvoroço no Twitter. Na verdade, eu fiquei sabendo disso no Twitter, só que não tinha muita informação confiável. Aí eu fui procurando mais a fundo e achei isso. Cara, eu fiquei assim, boba de ver. Não sei se é um orangotango, mas ele caçando com a lança feita por ele mesmo, sabe? Mas aí eu tinha visto também por outra fonte e ele estava imitando os humanos. Eu tinha visto humanos fazerem isso, provavelmente índios, né, ou alguma coisa do tipo, caçando com lança, e eles começaram a imitar. então, eu vi bastante coisa sobre essa questão de Aí eu fiquei, tipo, imitação. extremamente curiosa, entendeu? Eles estão ingerindo tempo. Você viu alguma coisa assim? Eu Eu vi, só queria trazer essa curiosidade mesmo. eu vi falando sobre justamente essa questão deles começarem a imitar os humanos. E eu fiquei, gente, como assim? O que tá acontecendo? Esse bicho louco. Aí eu paro para pensar, será que os que estão mantidos em santuário, por exemplo, que é extremamente difícil você manipular nutricionalmente, porque é uma expansão grande, né? Para você ter controle dos animais ali. Por exemplo, no Golfo do México, se eu não me engano, eu acho que tem de gorilas, né? E como é que você tem controle desses animais ali? Em zoológico é fácil e tudo, mas em santuário é muito complicado. E, tipo assim, como é que você faz esses animais acompanharem aqueles que estão soltos lá fora? Tipo assim, eles vão ficar atrasados, evolutivo. Como é que fala? Não sei não, gente. Embolei a língua aqui. Mas, tipo assim, evolutivamente. obrigada, princesa. Como é que faz, entendeu? Aí, tipo assim, a gente tem o papel de aguçar os sentidos dele também, aqueles que estão mantidos em zoológicos. Tem até um trabalho muito bacana. Eu achei uma cartilha muito bacana que fala sobre enriquecimento com primatas. E eles fazem justamente isso, tipo assim, ele tá no recinto, tem um lago, eles colocam o alimento no meio do lago para o animal pensar como que ele vai pegar e pescar aquele alimento ali. É muito interessante. E outra coisa também, você estava falando da dificuldade que eu acho que você leu o mesmo artigo que eu li quando eu fiz o trabalho. E é, tipo assim, extremamente complexo a nutrição desses bichinhos. E eu me baseei muito também no vídeo, quem tiver interesse depois de assistir, gente, é sensacional. Não tem como falar de primatas e não citar Jane Goodall. Assista um documentário dela que, assim, eu chorei.
é um vídeo, assim, que mata o coração da gente. Cara, ela foi, assim, ela começou a estudar os bichos, assim, na savana. Quem já assistiu deve saber. E ela foi introduzida naturalmente por eles dentro do bando. Tipo assim, eles acataram ela, sabe? E ela ficava horas no meio do mato observando de longe, eles fugiam dela, até eles conquistarem, na verdade, ela conquistar a confiança deles. Só que nesse impasse aí, ela conseguiu tirar muitos estudos e tal, relacionado a eles, foi lindo, lindo. Só que começou a repercutir mundialmente, muitos estudantes queriam também entrar com ela nessa para estudar os bichinhos e levaram o poliomielite para esse bando. Então, assim, é bacana estudar esses animais, mas a que ponto a gente tem que chegar perto, sabe? Até que ponto a gente consegue analisar e acompanhar. Eu acho muito interessante o trabalho dela, sabe? Mas aí depois vocês olhem e quem tiver curiosidade assiste. É muito bom. É só Depois isso você mesmo que eu manda vou falar. escrito no chat, porque eu vou olhar depois. Joia. Mas é uma linha muito tênue, tipo, igual você falou, até que ponto eu posso e eu não posso fazer aquilo. Às vezes uma coisinha que você faz pode acarretar, tipo, numa desevolução ou numa evolução muito, como que eu posso dizer? Quando a coisa acontece muito rápido, que não tinha que acontecer no tempo, sabe? Teve uma pessoa que levantou a mão. Você pode falar. A Ana Caroline tinha levantado primeiro, se você quiser falar. Você que sabe. Pode falar. É mais uma dúvida mesmo, porque falando em nutrição, quando a gente fala de animais de produção, a gente sabe, através de pesquisa, quais os valores mínimos de exigência do animal. Então, acaba que, por exemplo, o primata, que é o mais próximo que a gente vai ter conhecimento, tipo, nutricionalmente falando, atuando, é no zoológico. E eu fico meio em dúvida, tipo, se eles querem chegar mais próximo, nutricionalmente, do que como se o animal estivesse vivendo solto na natureza, ou se realmente tem uma busca, uma pesquisa em volta da exigência específica deles, sabe? É uma pergunta? Sim. Bia, quer falar? Falar um negócio rapidinho aqui. Eu li um artigo que tá até em inglês, mas depois eu posso passar para vocês, que ele fala, tipo, eles fizeram muitos estudos, pegaram algumas espécies e foram dando certos alimentos para eles, para verem, aquilo era mais próximo com o que estava na natureza, mas aqui dentro funciona. E, assim, é uma coisa que eu tô falando de achismo, não sei se está correto, mas eu acho que, sim, eles procuram ter essa coisa de se aproximar mais com a natureza, tanto para a questão da saúde ali do animal, né? Porque eles sabem muito, assim, a maioria sabe o que eles precisam, os nutrientes que eles precisam, e a gente não. Então, isso é muito observado, a natureza é muito observada. Pode falar isso. Não, porque o que eu ia falar, até um pouco que eu estudei, é que assim, quando um animal ele vive em cativeiro, eles vão fazer essa dieta baseada no que o animal vive no cativeiro. Se tem um animal que não é predominância, não, eu esqueci o nome, mas é porque é muito diferente do ambiente, né, que ele vai viver. O gasto energético vai ser diferente. Então, eu acho que é meio difícil você fazer uma dieta baseada no que o animal vive na natureza, Então, porque eu acho, do caso contrário, eu acho que nem ia ter ração, né, nem ia existir, porque a pessoa ia pegar só coisa natural, eu acho. Então, por isso que eles colocam, assim, agora que a gente tá vendo falar mais sobre isso, mas a questão do enriquecimento, né? Para não acontecer de ter uma... Então, mas acaba que o que eu sei de animais em zoológico, por exemplo, eles pegam mais ou menos animais que podem ter exigência igual, ou que deduzem mais ou menos que vão consumir, tipo, a mesma coisa de nutrientes, e vai lá e faz uma ração só. Aí dá para primata, dá para um animal parecido, tipo, não é só específico para aquela
aquela raça, sabe, ou para aquele animal. Então, eu vejo isso, por isso que entra o enriquecimento, tipo assim, para poder diferenciar e tentar aproximar mais, como se o animal tivesse natureza. O que eu sei até aí, mas aí eu não sei se seria bom ou o quão caro seria especificar, tipo, uma ração só, por exemplo, para uma fase para primata filhote, para primata adulto, alguma coisa assim, sabe? Então, igual aquela imagem que a gente mostrou, fala lá de primatas onívoros. Então, muitas vezes, essas ações elas são divididas nessa questão de como é a morfologia gastrointestinal daquele animal. Porque, às vezes, você pode dar uma ração para ele que ele não vai conseguir digerir corretamente e vai dar problema futuro, entendeu? Eu acho que zoológico, nesses santuários, essas coisas, eu acho que é muito difícil usar ração, na verdade. Acho que o mais comum é realmente usar as naturais, né? Mas eu não sei se a diferença deve ser muito grande, né, para filhote e tal. Mas eu acho que a tentativa mesmo é aproximar com o que eles comem na natureza. Só que aí vão ser quantidades diferentes, né? Alimentos da estação, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas não sei se eu estou respondendo ou se eu estou falando só alguma coisa nada a ver. Não, é isso mesmo. É mais para ter um cenário, assim, né? Criar um cenário de como é, né? Sim, é porque é muito diferente, né? Não tem como. Por mais que tente se aproximar de um ambiente natural, nunca vai ser. Então, a exigência nutricional vai ser diferente. Se tem mais animais no recinto, se tem menos, vai ser diferente. Dependendo das espécies, colocar tal espécie junto com outra, vai ser diferente. Então, é muito de observação, por isso que eu acho que está crescendo muito. Agora estão ficando menos difíceis, né? Não estão fáceis, mas menos difíceis porque tem muita gente observando o comportamento, né? Então, eu acho que é fundamental para a gente conseguir elaborar uma dieta para algum animal. Tem que saber o comportamento desse animal, não tem jeito. Se um filhote, ele se comporta de tal forma, com a mãe, sem a mãe, sei lá. Então, é muito relativo. Mas eu acho que esse aumento de procura, né, de conhecimento, de observação, é essencial para a gente conseguir chegar numa dieta melhor para cada animal, independente se é primata ou não. Mas, enfim, não sei se eu falei demais. Não, obrigada, eu agradeço. É isso mesmo. Acaba que tem que alinhar, né, a busca aí para atender esse animal. Tem uma pergunta do Ian no chat. Eu vou ler, peraí. Então, pelo que eu li, e assim, eu li e fiz a ideia da minha cabeça. Se eu não assim, não sei se eu vou te responder corretamente. Mas é igual a Laís falou. Tem bastante observação na questão de como eles estão reagindo àquela dieta. E vai ser observado se está surgindo alguma doença ali, porque quando tem déficit de nutrientes, isso acaba gerando uma consequência que vai transparecer de uma forma ou outra. Então, isso é bastante observado para poder suprir essa questão de déficit, né? E fazer com que eles vivam com a boa saúde. Tem mais perguntas, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta, mas eu queria primeiro falar que nessa questão de não ter tanto estudo sobre alguns animais selvagens, alguns não, né? A maioria, é que não só porque o estudo mesmo da nutrição deles específicas já é uma coisa meio recente ainda, né? Então, tipo assim, acaba que, querendo ou não, muitos estudos eles começam sendo comparativos com os animais domésticos e domesticados. Tanto que, assim, posso, né, se eu falar besteira, vocês podem me corrigir, mas se eu não me engano, existem zoológicos ou
esses lugares, né, que criam animais em cativeiro, que usam inclusive ração de animais domésticos ou domesticados para ter uma base, né? Igual a gente está falando, tudo é comparativo, igual essa ração que vocês mostraram, ela não vai ser tipo assim, sei lá, só para o mico-leão dourado, por exemplo, tipo assim, ela vai servir de uma base comparativa para determinados primatas, eu acho que vocês falaram de porte pequeno, né, uma coisa assim, e aí lá dentro, a pessoa que está observando isso tudo, ela vai ter que estar colocando, às vezes, acho que vocês falaram isso na apresentação também, questão de vitamina e minerais sintéticos, está complementando com enriquecimento nutricional de outras formas. Então, tipo assim, a ração, eu acredito que, assim, agora realmente é uma tecnologia aí nova, né? Então, tipo assim, é cara, né? Igual a gente não é tão popular assim quanto é para cachorro, por exemplo. Mas eu acredito que esses criadores aí vão investir nisso, porque é um jeito mais prático, né? E aí vai ser, assim, é o meu pensamento, que eu acho que daqui uns anos vai ser mais comum a gente estar vendo esses animais de cativeiro sendo alimentados com ração. Eu acredito que não só com ração, mas que vai estar sendo mais comum. Mas a pergunta que eu queria fazer era sobre os primatas brasileiros. Se tem algum aqui, eu não sei, se tem algum primata que seja, como que fala? Predador, tipo, que seja carnívoro, ou se tem algum primata que seja estritamente carnívoro. Eu sei que tem um que eu vou até olhar o nome dele aqui, que eu tenho anotado. Mas brasileiro, eu não vou saber te informar, desculpa. Porque eu estudei mais, assim, amplo, sabe? Eu não foquei neles. Mas tem um que é carnívoro, já vou te falar. Porque os carnívoros mesmos, eles são muito, assim, muito poucos. Eles são, eles consomem mais, a dieta deles são variáveis, né? Cadê, gente? Enquanto você procura, só responder no Gabriel Botelho, que sim, realmente depende da demanda, por isso que eu tô falando, tipo, por enquanto, como é novo, obviamente ela é mais cara do que a natural, só que, por exemplo, se você for para pensar em questão de alimentos, de recurso alimentar, não é todo lugar que você tem a variabilidade de alimentos, que é o que a gente chama de enriquecimento, né, nutricional, você ter a diversidade ali disponível para esses animais. Então, por exemplo, muito zoológico depende, às vezes, de doação, de... Como que fala? Tipo, não sei, não é patrocínio, né? Mas, Ceasa? tipo assim... Hã? Tipo, doação de Ceasa, alguma coisa assim? Tipo, essas parcerias, né, com lugares que consegue providenciar, porque realmente a alimentação de animal é caro, então, independente da forma, é caro. Então, tipo assim, para esses lugares manterem esses animais, é muito caro. Então, tipo, para você ter, igual, por exemplo, um primata que come de semente a flor, a broto, a isso, aquilo, a fruta, para você manter essa disponibilidade de variedade, é muito caro. Então, tipo assim, não é todo lugar que você vai ter isso tudo. Então, tipo assim, eu acho que a questão da ração, ela vem para ser uma base mesmo, sabe? Para dar uma. Mas é novo, obviamente, não é muito visto, não é muito usado, e a gente sabe que também não é de tudo uma maravilha, mas eu acredito que daqui uns tempos isso seja mais comum para, né, sei lá.
Te respondendo, Luana, são os társios. E engraçado que eles são os únicos que ainda são vivos da família deles. O resto tá tudo em extinção. Ah, beleza, obrigada. Ah, o Bruno comentou aí. Sim, então, eu não sei direito como funcionam essas parcerias, não. Só alguns lugares que eu já ouvi falar que dependem até bastante disso. Aí é complicado. É porque os alimentos que são destinados a humanos são diferentes desses animais, né? Porque a gente tem muito agrotóxico, muito transgênicos que são feitos para suprir as nossas necessidades, né? Mais alguma pergunta, gente? Acho que se não tiver mais pergunta, vou parar a gravação aqui. Senão vai ficar muito extenso. Se eu tiver respondido alguma coisa errada, tiver ficado alguma dúvida, pode me falar que eu procuro de novo e eu te respondo certo. Eu também, se eu tiver falado besteira, pode me corrigir aqui, tá? Eu vou encerrar então a gravação, tá certo? Beleza. Obrigada, É. gente, por estarem presentes.